Salve, 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 salve. Tudo bem, pessoal? Estamos Boa entrando noite. aqui ao vivo. E aí, Marcelo? Tranquilo? Beleza aí, CJ? Beleza. Estamos nesse exato momento com 156 pessoas, começando aqui pontualmente às 19 horas em Brasília e Ubatuba também. Aqui é né? 7-1. Então, Que é mais rápido. começando a nossa aula 2. Espera aí que entrou um retorno aqui. Deixa eu silenciar aqui o negócio. Puf. Como é que é, Marcelo? Já são 7-1? Aqui é o Paraná 23, né? Que é mais rápido. Isso aí a gente vai ter que explicar para o pessoal. Isso tem a ver com aquela carta solar que a gente mostrou ontem lá, não? Latitude, longitude, sextante. O pessoal ficou perguntando lá sobre o tal do Eu aplicativo que mandei. faz aquela leitura lá. Chama Sunseeker. Mas tem vários, né? Esse é aquele que eu usei, o Sunseeker. Acho que é só a galera conhecer o termo, né? Carta solar, botar lá carta solar, né? Insolação na loja aí, seja do Google ou da Apple, e vai encontrar alguns programinhas, né? Bom, pessoal, boa noite a todos e todas. Crescendo aqui a nossa audiência. Estamos na nossa segunda aula do workshop Tiny House Passo a Passo. Um grande prazer, grande satisfação estar aqui com todos vocês. O primeiro oi que aparece aqui para mim, eu acho que a galera que vai comentando de tarde, o chat vai tirando, né? Aqui para mim começa na Cleusa, depois vem Werneck Viamão, Almira, Adriana, Naura, Edinair, Valdevina, Calungarte. Esse aqui foi de tarde, eu tinha até respondido aqui. Odisseia, Maria, Fidelúcio, Warley ou Varley, não sei como é que se pronuncia. Gente, não vou ler o nome de todo mundo, não se desespere, só dando uma boa noite aqui. Boa noite a todos. É uma grande satisfação realmente a gente estar aqui nesse segundo dia. Os feedbacks foram muito bacanas, né? Deixa eu dar uma notícia aqui em primeira mão. Nesse exato momento, inclusive eu vou lá encerrar essa aula daqui a pouquinho, né? Mas a aula 1 foi visualizada por exatamente, deixa só o YouTube atualizar aqui a informação para mim. Conta aí, YouTube. 6.778 pessoas viram a aula 1. Então, isso é sinal para nós de que as pessoas, de fato, estão cada vez mais interessadas por essa proposta de uma vida sustentável, e o morar numa casa ecológica é uma das principais coisas aí dessa tal de vida sustentável. Certo? O pessoal contando aí de onde né? O Marcelo apontou para a camisetinha dele ali de Itacaré. Então, é isso aí. A anterior estava Perequiaçu, que é daqui 5 quilômetros. Olha aí. Então, gente, estamos aqui juntos para continuar a nossa missão. Alguns lembretes, né? Estamos falando de um curso de 4 dias, hoje é o segundo dia. Então, amanhã, quarta-feira, ainda tem aula. Quinta-feira temos a última aula. Quem perdeu ontem, teve gente mandando WhatsApp falando: não pude ver ontem, o que eu faço agora? Não deu tempo de ver também das 24 horas. Vem para a última aula que a gente vai fazer um repetecozinho. A gente vai fazer um resumo. Repeteco não, perdão. Vai fazer um resumo, né, do que foi dito. Então, a última aula é muito importante, além de um monte de surpresas que tem, né, e das não surpresas que a gente já contou o que é o PDF da planta que a gente vai dar, a planilha de custos que a gente vai abrir, a revelação dessa casinha pronta que o Marcelo fez aí em 12 dias, tá? E por aí vai. O preço que ela custou há um ano atrás, né, em maio do ano passado, tudo isso a gente vai revelar. Então, não percam a última aula, tá? Essa aula de hoje, assim como a de ontem, fica 24 horas no ar. Então, amanhã, quando começar a aula 3, essa sai do ar. A aula de quarta-feira também vai ficar até às 7 horas da quinta-feira aí disponível. Assistam, tá? Sempre o pessoal fica meio agoniado, querendo saber por quê, por que não deixa, porque a nossa ideia aqui é que seja um curso, não é um vídeo aleatório que está lá no YouTube, porque a gente quer ver as perguntas, a gente quer interagir com vocês para poder responder, para poder sanar as dúvidas, tá? Bom, para quem chegou agora, eu sou Cláudio Jacinto, mais conhecido como CJ, estou falando aqui de Brasília, tá? Não vamos
fazer longas apresentações hoje, porque a gente já fez, né? Talvez lá na quarta-feira a gente inclua isso aí na revisão, né? Para quem acabou não conhecendo um pouquinho da nossa história. O Marcelo ontem apresentou bastante da história dele que desperta, né? Que fez esse despertar para ele, para a vida sustentável. Mas eu estou aqui falando de Brasília, meu parceiro aqui, Marcelo Bueno, veterano aí da bioarquitetura, das bioconstruções, falando de Ubatuba, né? Nós fundamos institutos de permacultura pioneiros no Brasil. Eu fundei o IPOEMA, ele fundou o IPEMA, né? A gente vai soltar essa palavra permacultura de vez em quando. Ontem a gente deu uma levíssima pincelada no que isso significa, tá? E hoje a gente vai só passar aqui rapidamente em alguns lembretes, e aí eu já peço para o meu amigo Lico, que é o nosso terceiro elemento que está aqui nos bastidores ajudando a gente com a transmissão, botar a minha palestrinha na tela aí para a gente ir direto ao assunto. Maravilha. Como eu falei, opa, estava no lugar errado, vamos voltar aqui. Não vou, quem estava ontem, não se preocupe, não vou repetir tudo, tá? Vou só passar por alguns pontos importantes aqui, né? Somos nós dois professores, nos apresentamos ontem, tá? Isso aqui é importante, vocês entenderem que a gente está aqui por missão. A gente tem uma missão de ajudar qualquer pessoa a construir casas ecológicas boas, baratas e rápidas, né? Essa é a missão aqui nesse curso, porque a gente tem uma missão maior no qual as casas ecológicas estão inseridas, que é, de fato, ajudar a construir um modo de viver sustentável, certo? Esse curso, especificamente, ele vai ensinar você a construir uma tiny house do zero ao acabamento, no passo a passo. Começa daqui a pouquinho, o Marcelo mostrando lá na obra como é que faz cada etapa, tá? Nossa expectativa, nosso desejo, nosso propósito aqui é que, ao final, você entenda tudo sobre esse processo construtivo e seja capaz de fazer uma tiny house que caiba no seu bolso ou no seu quintal em poucos dias. Eu comecei a falar que não é só no seu quintal, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não tenho quintal, então não é para mim. A questão aqui do quintal é que cabe num pedaço pequeno de chão, bem pequeno. Então faz no quintal do teu pai, da tua mãe, do teu sogro, do teu amigo, tá? Porque você vai conseguir fazer uma casinha que cabe em qualquer lugar, beleza? Ontem a gente passou um pouco nessa missão maior nossa, não vou repetir isso aqui, a gente deu uma filosofada ontem, só vou resumir isso aqui. A gente está aqui, a nossa motivação maior é te ensinar a fazer. Então eu queria pedir para vocês agora duas coisas, e como eu estou olhando para a minha palestra, não sei o que está acontecendo aí no YouTube, o Marcelo vai contar para mim, que vocês escrevam aí no chat agora, eu vou fazer. Tá? Esse não é uma obrigação, um compromisso, mas é fazer parte desse movimento. Essa hashtag aí do Eu Vou Fazer, de que estamos todos juntos aqui, eu e Marcelo e o Lico, fazendo a nossa parte de difundir esse conhecimento, difundir essa informação, vocês despendendo aí uma das coisas mais importantes que todos nós temos, que é o nosso tempo, né? Quando a gente para um tempo da nossa vida para se dedicar a alguma coisa, é porque a gente deu valor para isso, então já fica a nossa gratidão. Escreve aí no chat, eu vou fazer, para a gente saber que está todo mundo conectado nessa inspiração, nessa motivação, nesse desejo real de fazer, porque o que o planeta precisa hoje é que a gente realize, não é mais só ficar falando disso. Como é que está o chat aí, Marcelo? O pessoal está escrevendo? Tá indo, tá indo. Boa, boa. Tá? Aproveita que eu estou falando de chat, sei o que lá e tal, e dá o joinha aí também, tá? Bom, isso aqui eu passei ontem, também vou passar rapidinho, só para você entender que nós estamos aqui, ó, no segundo passo do degrau. Para você virar um bioconstrutor como o Marcelo, né? Eu não posso falar de mim porque fica meio ceboso, meio arrogante. Então, eu vou falar do Marcelo. Para você virar um construtor como o Marcelo, você leva aí mais ou menos uns 20 anos trabalhando com isso. Então, assim, o que a gente faz aqui é construir uma escadinha, porque Marcelo aprendeu na raça. O cara estudou arquitetura, mas na arquitetura não se falava de bioarquitetura, não se falava de construção com terra, muito menos de tiny house. Eu que sou engenheiro, na engenharia que eu estudei também não falava de engenharia sustentável, não falava nem se falava de sustentabilidade ainda, né? Eu me formei no início dos anos 2000, palavra sustentabilidade ainda não estava na moda. O que a gente está fazendo aqui é trazer vocês por essa escadinha, e só para vocês terem noção, né, de alguns valores aí que a gente cobra e tal, isso aqui não está aqui porque a gente veio aqui para vender, não, é só para você dar o devido valor. Nós estamos aqui, ó, esse curso a gente poderia estar cobrando pelo menos R$ 497, mas está
sendo entregue aqui de graça. Ao final desse evento, quem quiser ampliar o conceito das tiny houses, você vai sair daqui sabendo fazer essa tiny house, entendendo da planta da tiny house, entendendo princípios de arquitetura, como, por exemplo, o Marcelo já começou ontem falando da questão da insolação. Isso, até quinta-feira, você vai saber fazer. Você vai saber coordenar uma tiny house. Se você quiser saber um pouquinho mais, outras técnicas ecológicas, outros aspectos relacionados à ecologia, à sustentabilidade de umidificação, como, por exemplo, sistemas de aproveitamento de água de chuva, né? Sistemas de energia solar e por aí vai. A gente tem um curso completo, que esse a gente ainda não está dando de graça, porque faz parte do nosso ganha-pão, né? Se a gente não conseguir pagar os nossos boletos, a gente não vai poder estar aqui ensinando de graça, porque a gente vai ter que estar trabalhando com alguma coisa que pagasse os nossos boletos. Então, é isso, é uma via de mão dupla, tá? Lá na quinta-feira a gente fala um pouquinho mais da oportunidade que vai ser de entrar nesse curso. Nossa rotina, vocês já sabem, tá? Todo dia às 19 horas, ao vivo, com o chat aberto aí, vocês vão perguntar, a gente vai parar, vai ler, vai responder, tá? Cada aula fica disponível por 24 horas. Estamos aí com a Tiny Rádio ligado, recebi um bocado de perguntas aqui, a maioria por texto dessa vez. As pessoas ficaram meio tímidas de gravar, mas se quiser gravar, não tem problema. Áudios de no máximo 2 minutos. Assim que eu desligar aqui a minha palestra, tirar ela da tela, eu escrevo aqui no chat o número, tá? Então você se apresenta, fala se você quer construir para você ou se você trabalha com isso e manda a sua dúvida. De preferência, dúvidas pertinentes ao tema da aula. Como é que faz para contratar uma consultoria? Eu posso até responder, a gente até responde, mas vamos focar no curso. Nós estamos aqui no curso, não estamos aqui para vender as nossas consultorias, os nossos projetos. Estamos aqui para te ensinar voluntariamente, beleza? O Ipoema, que é a ONG que eu administro, né, idealizei, fundei, administro, tem esses e-books e a gente está dando eles para vocês também. Para quem participou da aula ontem, solicitou o resumo, ganhou o resumo e o e-book 1, que é o Introdução à Permacultura. Para quem solicitar hoje, vai ganhar os Jardins Agroflorestais e na aula de amanhã a gente entrega o manejo sustentável da água. Tá? Agora, de novo, gente, já falei no início, porque isso é muito importante. Não percam a aula 4, que vai acontecer na quinta-feira. Vai ter um resumo de todo o processo, vai ter a apresentação e depois entrega do PDF, tá? Desse passo a passo, da planta, né? Em passo a passo. A gente vai abrir a planilha, mostrar os custos, mostrar a quantidade de materiais. O Marcelo apresenta cada material. A placa a para de pasta de dente, que diabo é isso? Não estou entendendo. O Marcelo vai mostrar para vocês aqui na câmera, tá? O fio com plástico biodegradável. O Marcelo vai mostrar como é que é. E vocês vão ver, talvez seja uma das maiores curiosidades, né? Eu, pelo menos, quando participei aí do primeiro, o Marcelo me deixou aqui na vontade também, ele não me mostrou como é que ficou a obra pronta, eu também só fui conhecer na aula e realmente é uma surpresa muito agradável, vocês vão poder participar disso aí. Beleza? Na aula de ontem, que tinha esse título aí, né, Tiny House, Primeiros Passos, o Marcelo contou um pouco da história que levou ele até as Tiny House, passamos pelo conceito de minimalismo, né? O Marcelo falou da experiência pessoal dele. Então, no momento 1, ele descobre as tiny house. No momento 2, ele leva isso para o trabalho dele, para a profissão dele, né? E falou um pouquinho da casa de container dele ali, que ele fez para aproveitar os espaços de uma edificação que já existia, né? Bom, tem mais coisa que rolou ontem, né? A gente passou tudo isso aí, mas já está de boa. Vamos agora, então, para a aula de hoje, que é uma boa bota e um bom chapéu, começando agora. Pode tirar aí, Lico? Ô, CJ, tem uma galera aí perguntando como ganha o e-book. Depois você dá uma explicada e para o pessoal se situar. Deixa eu explicar logo, então. O e-book está indo junto com o resumo. Ao final da aula, eu mando um link aqui. Por quê? Mas que Gary, você... o Gary é o contrário. As pessoas chegam num curso gratuito, num negócio que a gente está dando e quer, me dá mais, me dá mais, me dá mais. Não tem problema, a gente está aqui para dar, mas a gente quer uma contrapartidazinha, que é a vossa atenção, a vossa dedicação. E como é que a gente faz isso? A gente quer que você assista a aula, fique até o final. No final, a gente libera um link para você solicitar o resumo da aula, se tiver slide, né? No caso, hoje vai ser vídeos, não vai ter os slides, mas a gente entrega também o e-book. Simples assim. Então fique com a gente. No final, eu vou botar um link aqui para isso, tá bom? Vamos que vamos. Então, maravilha. Então, pode mandar lá o vídeo. Então, gente, eu vou mostrar. A gente
fez um desafio no ano passado de construir em 12 dias, e a gente filmou essa construção, e eu vou passar o filme aqui, e vou parar o filme. Eu que ponho... Pode, não entra nada. Tá. E eu vou colocar esse filme e vou parando para vocês irem perguntando, eu vou explicar bem lentamente, né? Então, vamos lá. Introduçãozinha. Opa, Aula não. ixi, peraí. Né? Ele parava, mostrava cada... Boa. Deu problema aqui, Lico. Beleza? Um abraço, Instagram. Estou falando aqui com o... O que aconteceu? Muito sol aí, Marcelo? Deu um problema Hoje aqui. foi bom. Você entrou com a aula de ontem. Pegaram o link errado. Essa é a aula de ontem. Problemas Vamos técnicos, lá. galera. Problemas Tem que técnicos. compartilhar aqui. Faltou compartilhar a tela. Não, na verdade, acho que por algum motivo entrou um vídeo errado aí. Eu Lico, agora eu preciso... Deixa eu ver. É isso aí. Como dizia o velho Faustão, quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Aliás, a gente não contou esse caos ainda. Esse cidadão aí que vos fala aí, Marcelo Bueno, lá nos anos 2000 e pouquinho, foi convidado aí para o programa do Faustão. Eu não sei que quadro era aquele, e eu sei que eu fui avisado para ficar esperto, porque afinal de contas aparecendo em rede nacional, um dos programas mais nobres, né? O barulho está entrando aqui, deixa eu só concluir a contação do caos aqui. Pode falar. E aí o Marcelo foi lá como um personagem, né, do Brasil aí que tinha uma missão de emitir lixo zero, não saía lixo nenhum. Ele foi dar essa entrevista lá pro Faustão, cara, é famoso, né? Qualquer um não. Você não entrou no Chrome. Tá, tamo lá, tamo indo. Peraí. Ai. Você quer que eu conte mais um caos? Posso ir contando um caos aqui. Eu vou contar a história que o Faustão, anos, né? Ele ficou impressionado com aquela história que eu contei ontem, da emissão zero de lixo, que eu faço até hoje, né? E aí o cara me chamou lá, eu falei, caramba, o cara não vai me deixar falar, né? E no final deixou um pouquinho. Aqui, né? Então, peraí, deixa eu compartilhar. Pronto. Deu aí? Entrando. Voltou? Coloca na tela cheia. Tá. Então tá, agora vai. Então, gente, a gente vai falar agora de uma fundação, né? A gente idealizou esse projeto para não usar nenhum concreto. Uma construção convencional, você utiliza, não sei se alguém sabe, mas a gente tem que fazer assim uns buracos para tentar acessar um solo firme, põe concreto, depois faz baldrame de concreto e é a casa em cima dessas baldrames ou vigas de concreto. E aí depois vai começar com os tijolinhos, depois vai vir o telhado, e aí se passaram alguns meses, né? Bom, o que eu faço? Eu tenho feito isso há mais de 20 anos. Em vez de concreto, eu utilizo eucalipto tratado em autoclave. Muita gente fala, mas isso dura, não dura? Bom, a empresa dá garantia de 20 anos no tempo, né? Esses postes da rede pública, por exemplo, eles ficam no tempo durante 20 anos e a empresa tira só por precaução, mas eles nunca estão tão podres ou estão caindo, eles duram mais até que 20 anos. Então, imagina agora, eu vou pôr esses postes enterrados, como esses postes da rede pública, só que vai ter telhado, né? Então não vai ter chuva, né? O que estragaria essa madeira. E também, se alguém já viu cerca de, né, foi na roça e viu uma cerca quebrada, que apodreceu, vai notar que só apodrece na linha da superfície, né? E para baixo sempre está boa madeira e para cima sempre está boa madeira. Então, você tem ali um
um controle, se você quiser, para saber se a madeira está ficando ruim ou não, é ali na linha da terra, não para baixo, e para cima você consegue ver, né? Então, essa técnica eu uso há mais de 20 anos, fazendo casas grandes, de 2 andares, algumas de 3 andares, em morro. A minha vida profissional com esses postos, eu comecei nos morros. Lembra que eu falei que eu morava na Praia da Fortaleza, lá em Ubatuba, com os morros super inclinados, eu montava isso sem cortar o terreno? Então, a primeira etapa, a gente precisa marcar a obra, e aí vai achar onde vai colocar esses pontalhetes. Então, deixa eu andar um pouco mais, para vocês entenderem. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu enterrei e pus um pouco para fora. Então, esses pontalhetes aí que estão aparecendo, eles estão para cima da terra. O que eu enterro para baixo? Eu tento chegar num solo firme. Então, eu tento chegar a 1,20 m de profundidade, a 1,10 m, que é o tamanho da minha cavadeira, né? Porque é uma coisa manual, não vou usar máquina, não vou usar nada. E aí eu subo. Então, essa altura, se você tem um terreno irregular, talvez um poste no começo ali vai estar um pouco mais baixo e outro lá na frente está mais alto. Então, você escolhe a altura pelo lugar mais alto do terreno que você quer deixar a casa. Por que mais alto, Marcelo? Por muitos motivos. O primeiro, que é ótimo para a umidade não subir na casa. Existe ventilação debaixo da casa, a casa também fica fresca. E é um sistema que, nossa, facilita a extração de canos e um monte de coisa, né? Porque você instala e você tem um espaço, não precisa cavocar embaixo da casa e tudo mais. Então, vamos lá para andar, né? Aqui é a base que eu vou pôr o piso, né? O piso também da casa praticamente é de madeira. E eu vou estar falando para vocês daqui a pouco como dimensionar essas madeiras. Mas vou mandar um pouquinho mais para vocês entenderem. Então, estou criando aqui um suporte para me pôr aquele assoalho de madeira. Então, você está vendo que as madeiras vão ficando diferentes, né? Primeiro os postes, a de baixo está segurando essas viguinhas de 50 e 50 centímetros. Por que isso? Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Porque cada madeira aguenta um vão. Cada madeira, se ela é larga ou mais fina, ela vai aguentar um vão diferente. Só estou dando uma introdução. Então, aí, vamos ao filme. Então, estamos cavocando lá, né? E o que eu estou fazendo, na verdade, não é a fundação da casa. Pô, Marcelo, esse postinho fino aí... Não, isso aí eu estou marcando a obra. Então, para marcar a obra, eu preciso de um gabarito. O gabarito é... Será que dá para a gente mudar para cá? Então, o gabarito eu vou mostrar para vocês. Porque para marcar a obra, a gente tem as medidas da obra, né? Então, eu vou fazer um desenho aqui. Então, se eu tenho uma casa que na minha planta tem 3x2, na planta, eu vou fazer um gabarito, que é um cercadinho em volta dessa planta. E aí eu vou deixar uma distância aqui, ó, de pelo menos uns 50 centímetros de cada lado, tá? Por que isso? Já vou te explicar. Aí eu ponho lá o primeiro prego, meço os 3 metros, ponho o segundo prego, e aqui eu venho e faço a mesma coisa, né? Ponho o primeiro prego com 50 centímetros, meço 3 metros, ponho o segundo prego. Aí vou puxar uma linha aqui, vou puxar uma linha aqui. Aqui era 2 metros, deixo aquele espacinho, ponho o primeiro prego, meço 2 metros, ponho o segundo prego, aqui também, e vou puxar. Mas será que essa junção, que precisa ser certinho, um ângulo de 90 graus, tá legal? Não sei. Mas na hora que eu puxar essa linha e puxar essa, eu vou vir com um esquadro aqui e vou
ajeitar se eu precisar. Então, esse cercadinho serve para me achar esse esquadro, como serve também para me achar o nível. Então, tem um terreno que é assim, eu falo, eu quero 30 centímetros desse ponto. Mas quanto será que esse 30 centímetros vai dar aqui? Aí eu venho com essa mangueira de nível, e aí onde der o vasos comunicantes da mangueira de nível, né, que vocês sabem que a água fica sempre no mesmo nível, é esse nível aqui. Então, a casa, apesar daqui parecer que tá maior, né, que aqui, a casa está em nível em relação, né, ao terreno. Porque se eu fosse fazer a casa seguindo, se eu pusesse 30 centímetros aqui e 30 aqui, o que ia acontecer? Minha casa ia ficar torta, Professor, porque esse terreno está caindo. deixa eu Tá só te ok? Então interromper. vamos lá. Segura aí. Estão me ouvindo? Tá, estamos Marcelo, tá me ouvindo. ouvindo? Tá. Doutor. Só para lembrar para o Lico, nosso parceiro aí, quando tiver desenhando, pode cortar me tirar daí que fica maior para a galera enxergar. Tá. Ok. Entendi. Tá, vamos continuar agora. Dá para Peraí que eu voltar vou aqui? selecionar aqui. Pronto? Então, é exatamente isso que eles estão fazendo. Tá vendo lá, ó? Pegou o nível da água, marcou lá um... Então, ele está achando que o nível dali do primeiro ponto tem que dar em todos os outros lugares. Tá vendo que ele saiu, vai seguir. Então, a gente está tirando o nível, tá vendo? O nível da mangueira que está com água é o mesmo que aquele lá, ó. Ele está tirando lá. E ele vai passar em todos os pontos para, quando ele for pôr esse sarrafo aqui, a obra está no nível que vai ser construída. Então, é isso que é nivelar uma obra e uma casa. Então, tá vendo, né? Então, ele pôs em todos os cantos desse cercadinho. Então, o cercadinho está todo no mesmo nível. Agora, eu estou pegando aquelas medidas para me pôr os pregos no cercadinho. Então, lá, era 4,40, ele pôs lá, era uma das medidas. Aí ele vai pôr a tal da linha, né? Lembra? O preguinho, para começar. Então, ele ainda não sabe se está no exato, né, ângulo reto, né? Então, ali, ó, para pôr no esquadro, ele pega um esquadro e vai acertando a linha, até dar no esquadro. Aí deu certo, aí vai pôr um prego ali. A gente fez o esquadro, tirando pelo esquadro da ferramenta, né? Mas para conferir, a gente pode tirar na medida que é 80, 60. A gente tem que dar 1 metro no ângulo. Então, isso é uma outra forma também, mas o esquadro é a coisa que a gente mais usa, né? Então, você começa a ver que está bem, né, no esquadro essas linhas. Aí ele marcou ali que é um pilar, onde juntou, que é um final de parede. Aí sim, nós estamos fazendo o buraco para colocar o tal do poste, que vai ser nosso pilar, que vai sustentar a casa inteira. Se o solo já tiver uma pedra e bater, já ficar firme, como aí deu, já para ali mesmo, porque a minha ideia é ter um solo firme. Bom, esses postes são os únicos grossos, então requer uma ferramenta chamada motosserra, ou você tem uma serra antiga, daquelas de cortar árvore antigamente, mas a motosserra é mais rápido, né? Então tá vendo aí que nosso nível não é muito alto aí, porque justamente nesse lugar é o lugar mais alto do terreno. Se eu subisse muito esse poste, ia dar uma altura muito maior lá atrás. Então ali era o lugar mais alto. Então a gente foi baseando por ele. Então estamos lá medindo o nível, para todos esses postes vão estar no nível também. Por quê? Ó, começamos a colocar aquelas primeiras vigas mestras, né? Então, esses primeiros postes estão apoiando essas vigas, que se fosse uma casa de concreto, seriam os baldrames de concreto, com ferro, né? com as formas. Então, essa aí vai segurar
as outras madeiras mais finas. Então tá vendo que é até uma bitola maior. Daqui a pouco eu vou começar a explicar um pouco sobre essas medidas de madeira. Então, juntando as madeiras com parafuso. Eu acabei usando só parafuso nessa obra inteira, não usei prego. Então, aqui no processo de estar fixando no poste, também que passar um parafuso também. Bom, vamos dar uma aceleradinha. Pronto. Começaram a pôr essas madeiras. Então, eu vou parar aqui e vou começar a explicar um pouco mais sobre por que essa madeira é mais fina, a outra é mais grossa, né? E aí começa a entrar uma coisa que, de certa forma, é muito técnica, mas eu vou explicar assim, de uma forma bem simples, né? Consegue, Lico? Então, dá um minutinho, o nosso câmera. A gente precisa trocar de câmera. Então, é o seguinte, se eu tenho um vão aqui e outro vão aqui, e põe uma madeirinha. Então, vamos supor que, sei lá, 4 metros de vão. E põe uma madeirinha aqui de 5 centímetros. O que acontece? A carga que tem aqui, por ser muito pequena essa paredinha, ela não vai aguentar. Ela vai friccionar. Então, era como se eu tivesse essa caneta, eu vou quebrar aqui, vou fazer uma força, eu vou quebrar. Aí eu ponho essa aqui, ponho essa aqui, ponho essa aqui. Você acha que agora eu vou usar a mesma força para conseguir quebrar essas? Eu não vou conseguir. Essa largura aqui, eu vou ter que exigir muito mais força. Então, se eu colocar uma madeira mais grossa aqui, esse vão, a força que vai cair aqui não consegue mais trincar ou quebrar essa madeira, né? Porque aqui tá fácil, é fininho. 2 já vai ficar difícil, 3 vai ficar muito mais. Então, a gente tem algumas nomenclaturas, assim, sem muito cálculos, que a gente consegue passar assim não né, para pessoas que são leigas. Então, se você tem 2 metros de vão, e se não for uma parede, for um assoalho, for um telhado, 2 metros, uma madeira com 6, 8 centímetros quadrada, está no limite, mas aguenta. Se for redonda, aguenta muito fácil, porque o fato de ser redondo, ela ganha aqui uma largura e aumenta a resistência. Agora, se eu colocar uma de 8 a 10, é exagerado para esse vão. Aí poderia ser um vão um pouquinho maior, poderia ser de 2,50. Se eu quiser um vão de 3, eu poderia usar um de 10 a 12. Você está vendo que eu estou sempre aumentando a largura com o vão aumentando, né? Então, se eu tenho um vão grande, eu tenho que ter uma largura maior. Se eu tenho um vão menor, eu posso ter uma coisa mais fina. Então, o que eu estou fazendo aqui é exatamente isso. Aquela viga, aqui está aquele pilar, aqui está aquele pilar. Essa viga, ela tem um vão de 2 metros e ela tem 15 centímetros. É exagerado. Você fala, nossa, Marcelo, você acabou de falar, mas eu vou ter uma parede aqui em cima, não é um piso só. Então, eu precisei reforçar ela, exagerei um pouquinho, porque ela vai receber as outras, que são as um pouco menores, que são as 6 por 12. Também vão
passar um vão aqui também não muito grande, de 2 metros e pouco. Vamos pôr que é 2 metros. Mas eu vou ter também algumas piso, geladeira, parede. Então, eu reforcei também. Eu não estou indo para o limite mínimo. Estou indo para um limite bom, porque vai ter peso. Mas tudo isso porque essa madeira, vocês vão ver que está ficando cada uma mais pertinha da outra. Está ficando com 50 centímetros um vão para o outro, porque eu vou usar uma madeirinha super fina, que é o assoalho. Então, eu estou fazendo tudo isso para que essa madeirinha, que tem 2 centímetros, mais ou menos, consiga apoiar tudo, a geladeira, o seu peso, o peso do sofá. Então, como ela é fininha, ela não pode passar de 50 centímetros. Como essa aqui é maior, ela pode chegar a 2 metros, 2,20 metros, que aguenta facinho. Essa aqui aguentaria até 2,5, quase 3. Muito facilmente. Então, a explicação é, se você tem um vão grande, você vai ter que ter uma madeira larga. Tá bom? Bom, vamos voltar lá. Pronto. Então, é isso que estou montando aí. Tá vendo que está pondo 50 e 50 centímetros, né? Montou esse tramo, né? Essa estrutura. Essa foto é bem legal, porque é bem o que eu desenhei ali, né? Tem as vigas mais largas, não é muito mais largo. A de baixo é 3 centímetros maior que a de cima. E estamos armando de 50 em 50, porque a madeira que vai em cima aí, ela é fina, ela é estreita, tem 2, são essas aí, são o assoalho. Então, a gente montou toda essa estrutura para montar o piso, que a nossa casa vai sair em cima desse piso. Então, vocês viram, essa construção ainda não deu um dia. A gente já saiu do chão. A nossa tiny house tem 3 por 4,20, 4,30, 4,30. E a gente está montando a base para subir a casa daí. Vai ter uma outra estrutura, mas a nossa plataforma, que pode estar num terreno em declive, no terreno plano, a gente está montando, né? Então, vamos ver se eu dou uma aceleradinha aqui. Vamos ver aqui, andar um pouquinho mais. Aí acabou o primeiro dia. Aí o segundo dia, né, é montar as estruturas que vão segurar o meu mezanino, que é esse desenho que você está vendo aí. Não estou. Ah, você não está, peraí. E segurar o telhado, começar a montar a estrutura do telhado. E aí colocar uma telha. Tudo isso tem também alguns detalhes. Por exemplo, o que será isso, gente? Isso é uma ferramenta muito antiga, se chama prumo, né? O prumo é para a gente pôr essa madeira reta. Então, onde que está aqui? Achar. Estou perdido aqui. Então, é para evitar que eu não faça uma tortura na casa, né? Então, vou ter 2 aqui, um ficar torto, outro ficar reto. Então, isso aí é como se eu fosse alinhar no prumo, né? Então, se está um assim e outro reto, eu não vou conseguir montar a estrutura do telhado. E aí tem um outro negócio, porque pode estar para esse lado ou para esse lado, não só para frente e para trás, como também por lados. Então, o prumo é de todos os lados, a gente tira de 2 lados, né? De um lado, vamos supor, norte, e de um lado, leste, né? Tem norte-sul, leste-oeste. Então, direita, esquerda, frente e atrás, né? Para ficar todo mundo retinho. Porque quando você olhar assim, você tem que olhar e não pode ver um poste torto assim, né?
E se esse está para frente, né? Se você olhar aqui para frente, ó, esse aqui está indo para frente, e eu não estou vendo, ó, está alinhado nesse sentido, mas ele está torto no outro sentido. Então vamos continuar aí. Então eles estão fazendo isso. Tá vendo lá, ó? Bateu certinho. Então daí eles vão fazer o quê? Eles vão parar o poste com uma escora para ele não sair, senão ele tira o prumo, solta ali, o poste cai. Então estamos parafusando ele no prumo. Bom, de novo essa mangueirinha de nível. Por que isso? Porque a casa tem o telhado. O telhado também não pode ficar torto, né? Tem que ficar no nível. Sua casa aí, o telhado é retinho, né? Se entortar demais, pode dar goteira, vai ficar feio, não vai funcionar. Então, também, para cortar essas madeiras, as alturas, a gente tira o nível. Então, eu falei ali, 3 metros de altura. Vai ter 2,20 o mezanino. Então, eles já tiraram o nível do mezanino com 2,20. E todas as madeiras que eles vão cortar vão ter a mesma altura. Senão você vai andar na casa ou andar no mezanino e está torto. E aí o telhado. Falei, 3 metros na parte de trás, mais baixa 3 metros. Marcou 3 metros em todas as madeiras. Bom, vamos andar aqui mais um pouco. Aí ele começou a colocar essa viga. Tá vendo que eles encaixaram ali? Essa viga é a amarração dessas colunas. O que é essa amarração? Eu preciso que essas colunas não fiquem bambeando para qualquer lado. Então, na construção civil, a gente usa uma amarração de ferro em cima das paredes, em cima da porta. Em cima da porta da tua casa, passa uma ferragem que liga todas as paredes, liga tudo por cima da porta e da janela. Então, essas madeiras que eu coloquei ali, era amarração. Essas já são a estrutura do telhado saindo. Tá vendo a inclinação? Um lado tem 3 metros, outro lado tem 4. Então, aqui nessa foto, onde ele está apoiando ali a mão, é a amarração que está segurando que essas madeiras não fiquem balançando, né? Elas vão ganhar uma estrutura, que nem uma amarração que tem na mesa, né? Que segura aquela amarraçãozinha que tem nas cadeiras, né? Para as pernas das cadeiras não abrir, né? Então, estou amarrando por cima das portas, que as portas vão encaixar exatamente debaixo dessa madeira e ela é exatamente o apoio do mezanino. Eu fiz tudo à mesma altura, para não ter que ter duas. Antes que vocês perguntem, tem um container ali. Eu estou fazendo essa tiny house encostada na minha casa, né? Então, eu empurrei ela ali. Então, é por isso que aparece o container lá atrás. Bom, aqui, esse é um corte de emenda de madeira. Vocês estão vendo que tem um corte transversal, porque uma madeira apoia na outra, eles parafusam e a carga está batendo bem em cima do pilar. Então, agora a gente está começando a montar a estrutura do telhado. Também vai ter algumas explicações extras aí. Deixa eles andarem um pouquinho mais, eu vou mostrar. Tá vendo que eles estão colocando umas madeiras por cima das travessas, né? Tá. Essa foto dá para me mostrar aqui, eu vou fazer um desenho para vocês. Por que é assim? Por que não é diferente, né? Então, é o seguinte. Bom, o Lico aqui vai pegar a câmera. Então, é o seguinte. Lembra que eu falei dos vãos, né? O telhado também segue, né? Se você tem um telhado aqui,
tem um apoio, aqui outro apoio. A gente tem que respeitar aquela história. Se o vão é maior, isso aqui é maior. Para reduzir esse vão, se você quer usar uma madeira menor, você poderia pôr... Aqui tem a travessa, você poderia pôr um apoio aqui, você já ajuda que essa madeira possa ser um pouco mais fina. Você apoiou no meio do caminho. Mas aí vem a telha, né? Estou aqui com essa viga aqui. Cada telha tem a telha francesa, a telha colonial, né? Elas têm mais ou menos 30 centímetros de comprimento. Então, elas vão ter que ter 2 apoios. Tem que ter um apoio aqui e outro aqui. Aí vem a outra telha, que vai ter que ter um outro apoio aqui, né? Senão e esse apoio aqui vai juntar nas duas. Então, eu tenho um espaçamento aqui de mais ou menos de 30 centímetros, por causa que eu usei uma telha pequena. Essa telha, ela tem 2,20 metros, mas o fabricante fala que eu não posso pôr uma madeira aqui e outra aqui, porque, lembra desse espaço? Ela é fininha, né? Ela é bem fininha. Isso aqui pode entortar. Então, ele fala que o fabricante que fala de metro em metro, você põe um apoio para que essa telha aguente o espaço de 1 metro e você possa andar em cima, se você quiser, que não tem problema nenhuma dela, com o tempo, fazer uma bolada assim, porque o espaço ficou muito grande. Você acha que ela aguenta, porque ela é forte, mas com o tempo ela vai começar a selar, se você não tem colocado outra madeira aqui. Com essa madeira no meio, não vai acontecer isso, certo? E essa madeira que coloca, também tem que respeitar os vãos. Se você vai pôr uma aqui e vai ter 3 metros, tem que ser uma espessura que aguente esse vão. Você vai ter 2 metros, menor. Então, sempre a altura dessas vigas, sempre vamos falar no quanto elas ganham de vão. Então, essa telha aguenta esse vão. E tem uma outra coisa. Essa telha colonial precisa de 32 graus de inclinação. O que é isso? É que se ela for menos, quando chove, a água entra por esses encaixes, né? Vou desenhar aqui. Tem um encaixezinho, né? Quando começa a chover e é menos, começa a vazar e dar goteira. Então, normalmente, essas telhas cerâmicas é mais ou menos 32 graus de inclinação. Essa aqui, eles pedem 5%, mas eu faço mais. Por quê? Primeiro, eu evito qualquer coisa de goteira, né? E aí eu crio também uma história que eu falei ontem um pouco, que é o ar quente que bate aqui, ele vai correr para querer sair pelo lado mais alto. E porque se eu não tenho nenhuma abertura aqui, e eu tenho um telhado bem plano, esse ar quente ele vai acumulando aqui, e é aquela sensação que você abre a janela, abre a porta, só que a porta e a janela estão numa que o ar quente não consegue sair. E você sempre acha que a casa está quente. Se você abre uma coisa lá em cima, o ar quente tende a subir. Então, faço a inclinação também, me ajudar nessa dinâmica do ar. Tá, podemos voltar. Então, é isso que eles estão fazendo. Estão vendo que eles estão usando uma viga 6x12? O vão não é muito grande, tem metro e metro. Então, tá dando e sobra para essa minha madeira aí, que é uma 6x12. 6x12 quer dizer, ela tem 12 de altura por 6 de largura. Isso também influencia, porque se ela fosse 1x12, ela seria meio frágil, né? Mas ela é 6, é uma largura, né? Ela tem largura como tem altura. Isso ajuda também bastante.
Tá vendo que a gente usou aquela estratégia? Vamos voltar aqui, vamos voltar um pouquinho. A estratégia da viga ali, ó, no meio. Ai, não deu para mostrar. Aí, essa madeira, porque mas se lá de baixo tá no vão aberto, é a mesma madeira. É que embaixo vai surgir uma parede, vai ter uma estrutura ali que vai apoiar ela de 50 e 50 centímetros. Então, na hora de construir, ela está aguentando. Com o tempo ela poderia selar, mas embaixo vai ter uma parede. Então, ela vai aguentar bem mais. Tá vendo aí a madeira, né? E, às vezes, a gente até escora, porque sabe que vai ter uma parede ali, depois já vai escorando e ela aguenta fácil, né? Poderia ser até uma madeira menor pelo apoio que eu vou ter da parede. Então, a largura e a grossura me dizem o vão que vai aguentar. Ah, tá. Estão me perguntando aqui já que madeira é essa. Essa é a madeira, era a madeira mais barata que existia no mercado e a madeira mais macia de densidade que existe. É o pinus tratado. Marcelo, mas pinus da cupim. Então, por ser uma madeira macia, o preservativo entra nele 100%. Então, cupim esquece. Ele consegue absorver. Mas ele também é uma madeira que tem resina, que o cupim só vai entrar num pinus depois que ela seca demais, né? Então, o preservativo me garante que essa madeira virou outra madeira. Não vai ter problema nenhum. As telhas são feitas de aparas dos tubos de creme dental. Então, não é que pega na reciclagem. A fábrica vai na fábrica que faz isso. Tem perca né? Eles vão cortando, vai perdendo. Eles fazem pegam esse lixo da fábrica e faz essas telhas com calor. Eles não põem nenhum aditivo aí. É o mesmo material que esquentado ele vira líquido e seca numa forma. Então, ali o encaixe, né? Então, eu já estou montando. E aí, a gente precisa parafusar. E esses parafusos têm uma borrachinha, porque senão poderia entrar água. E a gente sempre parafusa na parte mais alta da telha, porque a água cai ali e escorre para baixo, e aí corre nas canaletas. Se você fizer o furo na parte mais baixa, é bem arriscoso, dá muita goteira. Então é por cima, tá vendo? Porque na parte baixa é onde corre a água. Isso aí é um enfeite, uma tabeira, para dar um embelezamento, mas a gente pode pôr calha por dentro disso aí também. Isso se chama tabeira. Desde 2004 eu tenho utilizado esse tipo de telha. Essa telha é feita da reciclagem de apara dos tubos das pastas de dente. Até dá para ver algumas marcas aqui, são os pequenos. Então ele é aquecido, tem uma forma, e aí, na hora que esfriar, ele ganha esse formato. Essa telha aqui aguenta 150 quilos por metro quadrado. É ótimo para essa região cheia de árvores, porque ela não dá goteira, precisa de uma inclinação mínima de 5%. Eu acabo colocando 30%, o que facilita a não ter goteira nunca, porque a água passa muito mais rápido. E é um material ecológico, né? Então a casa... todo mundo me pergunta, é quente? Então, telhado cerâmico é quente? O telhado cerâmico pega sol o dia inteiro, esse calor é armazenado na cerâmica, e à noite, a hora que você vai dormir no verão, ele irradia esse calor. Então, essa aqui não, a absorção de calor é mínima. E ainda tem vários pedaços de alumínio, você pode ver esses brilhos, que reflete o calor. Então, essa aqui, perto de um telhado de cerâmica, essa é menos quente. Bom, me pergunta da durabilidade. Vocês já viram aquela coisa de quantos 1000 anos dura o plástico, quantos 1000 anos dura o alumínio?
essa telha dura 1000 anos, pelo menos. Ela é ecológica porque é feita da reciclagem de outros materiais que iriam para o lixo. Então, eu não estou retirando mais material da natureza para construir essa telha. Eu estou pegando um resíduo de uma fábrica que faz tubos de pasta de dente e estou fabricando telhas com esse material. Como foi feita a estrutura dessa casa? Eu coloquei esse eucalipto, Citrodora, de 25, que aguenta, suporta ser enterrado, é forte, como apoio. E é o apoio dessa 6x15, mas eu tive que dividir ele no espaçamento que essa 6x15 suporte com uma facilidade. Por quê? Eu queria colocar a 6x12, que seria a base do assoalho, mas também eu dividi a 6x12 a 1,40 m, porque ela aguenta até 2 metros. Então, agora ela está apoiada de 1,40 m, a casa tem 3 metros, então passei uma viga no meio. Para quê? Para mim conseguir pôr o assoalho. O assoalho aguenta espaçamento de 50 em 50. E aí eu consegui colocar o assoalho. Então, a estrutura respeita o que as madeiras e as vigas aguentam de distanciamento para suportar as cargas. Me perguntam, às vezes, por que eu não coloquei esse poste de fora a fora? Eu faço isso em outras obras. Obras de porte maior, de 2 andares, eu faço isso. Mas eu estou querendo fazer uma obra rápida, barata e leve. Essa obra é muito leve. Então, por isso, estou usando madeiras de pinos. Os eucaliptos, eles são mais pesados que o pinos. E com esse diâmetro maior, uma tora dessa daqui, tela em cima, chega a pesar mais de 100 quilos. Isso aqui, uma pessoa normal leva nas costas, não pesa mais que 15 quilos. Então, a agilidade também, que quando eu quero levantar uma peça dessa aqui, eu preciso de catraca, preciso de andames, eu preciso de várias pessoas trabalhando, porque é muito pesado. Essa aqui, ó, 2 pessoas ou uma, consegue fazer. Como é que eu fixei essa estrutura? Eu apoiei simplesmente em cima do piso, mas está apoiado, né? Então, a carga aqui está transmitindo para essa viga, que está transmitindo para essa, que essa está sendo segurada lá embaixo pelo solo firme. Passar a máquina. Então, deixa eu dar uma explicação melhor sobre isso, né? Eu estava até esperando chegar nessa cena. Porque é uma explicação até bem simples. A gente tem... você vai na praia, por exemplo. Mostra minha caneta. Você vai na praia. Aí ele fala para você, enfia essa caneta na areia. Você faz assim, ó. Você enfia, é fácil. Ele fala, agora pega a caneta e faz assim. E tenta enfiar na areia. Já vai ficar mais difícil. Por quê? As forças da areia ali, a resistência, está pegando uma superfície maior. As fundações são as mesmas. Se você põe um pauzinho pequenininho para aguentar uma carga muito alta, ele vai afundar. Se eu aumento a resistência, essa superfície, né, acaba não consegue aumentar a resistência que vai aguentar uma carga maior. Um outro exemplo assim que eu sempre dou, os petroleiros, né, que pesam toneladas e não afundam, né? Mas se você virar esse petroleiro de ponta cabeça, né, fizer ele de assim, ele vai afundar que nem um foguete, porque a resistência aqui é menor, a resistência aqui é maior. Então, quando você tem um solo firme, você usa, sei lá, 20, 25. Aí você fala, Marcelo, meu solo é de lama. Aí a gente acaba usando uma superfície maior, que geralmente a gente chama de sapata. Então, eu aumentei aqui de 20 que eu tinha, eu ponho 60 centímetros. O que eu fiz? Eu aumentei a superfície para aguentar a carga que vai aqui em cima. Só que as tiny houses são muito leves. Então, esses 20 centímetros e vários 20 centímetros, né?
Porque tem um aqui, tem aqui, está amarrado por esse, tem aqui, está amarrado por esse, que está amarrado por esse, está amarrado... Então, na verdade, está super distribuído o peso em vários pilares. Então, isso também me aumenta a resistência para suportar as cargas. E no caso da Tiny House, é muito leve. Por isso que eu não uso nenhuma sapata, nenhum artifício igual. Bom, vamos continuar, que estamos lá. Parafusei, tem uma mão francesa aqui, subi, e tem a amarração do telhado, que tem dois sentidos, tanto naquele sentido da norte-sul como leste-oeste, e isso faz que essa peça não se mova, mesmo que ela tenha um parafuso ou uma mão francesa aqui. Está tudo amarrado. E aí vem as paredes, vai amarrar mais ainda. Então, a casa não se mexe. Ela está mais firme que as construções que eu faço de poste, que tem um peso de inércia, que se eu não colocar as paredes, ela ainda sofre uma variação. Tira aqui. Tá sem áudio, né? Tá. E espero que vocês tenham... lógico, vocês têm muitas dúvidas. Então, agora vai entrar a rádio... Na verdade, antes da rádio, chegaram algumas perguntas aqui no Zap desde ontem, mas eu acho que a gente podia começar pelo chat mesmo. E aí, acho que a gente pode fazer uma coisa aqui com bastante paciência, porque como tem muita gente, são várias perguntas, digo paciência de vocês que estão aí assistindo, porque a gente está aqui para isso, para que eu vá encontrando aqui as perguntas. Eu não consegui sistematizando muito, não. Algumas aí foram sendo respondidas, mas foi o Lico que respondeu, porque eu acabei optando por deixar acumular as perguntas mesmo, para não responder uma e deixar as outras soltas, tá? Então, eu vou vendo aqui algumas perguntas, Marcelo, eu vou falando, e se for algo que a gente ainda vai explicar lá na frente e tal, aí a gente pode deixar para explicar depois, tá? Bom, meu solo, deixa eu ver se essa é a primeira, até aqui estávamos boas noites. Acho que até aqui é boa noite, acho que é a primeira pergunta. Bom, se eu perdi alguma coisa aí para cima, paciência, se tiver aí ainda pode voltar a perguntar, tá, gente? Ó, os postes de eucalipto podem ser forrados com tela emborrachada para durar mais tempo? Precisa? Besteira. Pois Besteira. Porque, na verdade, eu faço até o contrário. Porque imagina, você vai pôr uma borracha lá, primeiro que vai gastar mais, né? Eu faço o contrário. Quando, por exemplo, que Ubatuba é um lugar que chove muito. Então, se eu quero eliminar um pouco essa umidade, eu ponho areia em volta. Areia é pedra moída. Pedra não absorve água. Então, dá uma drenagem nessa área em volta do poste. Argila já absorve bastante água. Então, se a terra está ali em contato. Mas, como eu falei, esses postes duram muito. O que você pode passar, se quiser, é óleo queimado. Porque o que você vai espantar não é a umidade. Você vai espantar o bichinho que vai querer comer aquela madeira tratada, porque o apodrecimento é algum micro-organismo comendo a celulose, né? Então, se você põe um repelente de água, que é o óleo queimado, mas ao mesmo tempo ele é queimado, ele também não... Nenhum ser vivo vai querer viver ali naquele ambiente de óleo queimado. Então, isso ajuda, né? Mas o que segura tudo são aquelas vigas que eu pus depois dos postes. Então, se porventura um dia você pegar inchado e falar, nossa, esse poste está apodrecendo, primeiro, está apodrecendo só em volta, né? Ele tem um cerne ainda. Você pode simplesmente, em algum lugar dela, tirar aquele poste, por outro, ou substituir por outra coisa, uma pedra, porque o que está segurando são aquelas vigas primeiras, as 6x15, que estão apoiadas em vários postinhos. Mas, ó, eu estou construindo aqui em Ubatuba, cara, eu nem lembro de que ano que é, mas faz mais de 30 anos. Até agora, a gente não precisou fazer nenhuma coisa nesse sentido, de tirar um poste. A minha casa é de poste,
A primeira casa é de um amigo meu, tá lá, nunca ele falou, Marcelo, apodreceu o poste, nunca ninguém veio falar isso para mim. Fazem 30 anos que eu fiz a primeira, e os postes que eu usei já era aquele poste que tinham jogado no lixo, que aquela empresa tirou depois de 20 anos enterrado, tomando sol e chuva, jogaram num depósito de lixo lá, um lixão, fui lá e comprei a um preço de banana e fizemos essas primeiras casas. Então, essas primeiras casas tem 30 anos com poste que tem 50. Então, lá, a minha casa está lá até hoje. Massa. Comecei a ler as perguntas aqui, cara, esqueci de fazer um comentário aqui elogioso. É muito massa essa aula aí, ficou muito bem filmada, você vai mostrando os detalhes, é muito massa. Espero que a galera tenha gostado bastante. E essa primeira pergunta foi do Luiz Ribeiro, esqueci de falar o nome dele, acho que é uma boa hora da gente ir prestigiando aqui quem está participando. Aí o pessoal aqui dando a saudação, etc e tal. A pergunta aqui da Rô Ribeiro: qual a profundidade teria melhor aproveitamento? Às vezes a pergunta ela é temática no que você estava falando na hora, né? Não entendi muito bem o conceito de aproveitamento, mas eu acho que é em relação a isso da fundação. Precisa enterrar? Não precisa enterrar? Dá só uma passadinha repeteco nisso aí que você já falou um pouquinho, mas... Então, a ideia é a gente achar um solo firme. Desculpa, Marcelo, só para emendar com a outra que é também por aí, ó. Meu solo, essa primeira então é da Rô Ribeiro, agora o Alex Amorim. Meu solo é areia de duna. Será que tenho como colocar no fundo dos buracos para evitar que as bases afundem? Então, são duas perguntas que andam juntas aí. Então, areia de duna, né? Se o solo seu é areia, quando você começa a jogar água nessa areia, ela vai se compactando. E quanto mais ela compactar, você está fazendo o quê? Está criando que ela fique muito mais densa. E areia é muito melhor que um solo argiloso, porque a argila ela é maleável, absorve água. Então, imagina, eu tenho um solo duro, mas é super argiloso, de repente. Aí chove um mês. Aí ele vai absorver um pouco de água e pode afundar um pouco. Isso é uma coisa até normal. Mas se você tem pedra embaixo, então que é aquela coisa de você ter um buraco, você pôs umas pedras naquele buraco e apoiou o negócio, depois jogou areia em volta, você aumentou a superfície. Por mais que amoleça um pouco, você tem uma superfície maior que aguente. Então, se o solo é duvidoso, você precisa criar uma base lá embaixo que apoie esses postes maior, que é a história do transatlântico, né, do petroleiro. Quanto mais superfície, mais resistência. Se eu ponho a caneta apontada, você vai afundando a casa. Então, agora tem hora que a gente encontra a rocha. Cavocou ali, deu 2 pasadas, beleza. Vamos parar ali na rocha, né? Tenta só deixar lá o poste alinhado, né? Porque não tem até na Bíblia que a casa construída em rocha é aquela casa resistente, porque pedra é forever, né? E ela é dura, né? Ela é compacta. O concreto é imitação de pedra. Os caras quebram uma pedra e depois essa pedra tem uma propriedade de virar uma cola. Aí ele pega a areia, que é pedra moída, com brita, que é uma pedra moída um pouco maior. Com essa colinha, ele cola e forma o quê? Uma pedra numa forma que a gente desejar. A gente tenta recriar a pedra. Se você já tem um solo com pedra, ótimo. Exatamente. Ó, isso aqui acho que é na hora que você estava mostrando que as madeiras são parafusadas, né? Aí, Estúdio Rabi, não sei o nome da pessoa, o empreendimento chama-se Estúdio Rabi. Pode ser prego também? Pode ser prego. O pinus, ela é muito macio. O parafuso segura melhor. Mas eu parei de usar pinus, que até vou contar para vocês. Não foi porque não gosto da madeira, que eu gosto muito da madeira. Ela é uma madeira macia, por isso que esses vãos, até que eu falo, uns vãos com umas madeiras largas, uns vãos que você fala, nossa, mas uma maçaranduba aguenta muito mais que isso, porque a maçaranduba é uma madeira maciça, densa, e o pinus é uma madeira macia. Então, ela é mais flexível que uma maçaranduba, que é uma madeira mais... Então, eu superdimensionei, porque eu tive essas experiências, eu sei que não é a mesma coisa, né? Mas o pinus ficou muito caro.
ele era o mais barato que o eucalipto e durante a pandemia conseguiu ultrapassar. Aí, se você usar o eucalipto, você pode usar prego normalmente. O pinus, se usar parafuso, vai fixar melhor, né, do que um prego. Vou emendar essa com a pergunta que chegou na Time Rádio ontem, que a moça, eu não anotei o nome dela, pergunta se dá para fazer essa casa na lógica do container, que é uma casa móvel. Dá. Só que tem uma empresa que faz tiny house móvel, mas olha, eu acho que faz um ano que eu pesquisei quanto custava só o chassis. R$70 mil. Depois tinha o preço da casa. Então, dá, mas sai bem mais caro, né? Já viu um trailer quanto custa? O trailer custa R$100 mil, um trailer pequenininho, 200 mil, tem trailer de, sei lá, de milhões. Então, quer dizer, é caro, né? A gente está falando de casa que caiba no seu bolso. No meu bolso, cabe essas aí. Depende do tamanho do bolso, né, professor? É. Ó, tinha passado batido aqui naquela das fundações, a Elaine, né, ela fala assim, mas não há necessidade de colocar massa dentro do buraco do poste? Então, acho que já está explicado, né? O importante da fundação é que embaixo do poste você encontre um solo firme. O solo mais firme que existe, como o Marcelo falou, é a rocha. Aonde não tem essa rocha, a gente faz uma rocha forjada, que é o nosso concreto. Não precisa abraçar o poste, a parte que está enterrado, desde que ele esteja todo amarrado, porque uma vez que ele não vai, né, ter o efeito agulha lá da caneta, porque embaixo encontra um solo firme, uma rocha, qual seria o problema? Ele balançar. Só que aí, com essa técnica que o Marcelo faz, ela é toda travada desde o suporte ali do piso, né, do assoalho, até lá em cima, nas vergas da porta, depois a amarração do mezanino, depois do telhado. Então, ela toda amarrada, basta de fato você sustentar o fundo para que não aconteça esse efeito agulha, tá? Aí aqui é legal que o pessoal vai perguntando em função do que está falando, então as perguntas vêm sincronizadas. Tem duas aqui referentes à madeira. Quando o terreno tem problema com cupim, qual a forma de trabalhar essa madeira? Né? Essa é a do Nego Val. Aí depois a Maria do Socorro fala, as madeiras com o tempo vão apodrecer, não tem que ter uma proteção do solo, Marcelo? Você já falou, mas dá um repeteco aí sobre a madeira tratada. Acho que é essa hora que a gente explica a autoclave também. Então, essas madeiras, elas não... o eucalipto não é a melhor madeira do mundo, né? Existem madeiras muito mais duras que o eucalipto. O seu Theodora é a melhor das madeiras, das espécies de eucalipto para construção civil, que ela é uma madeira mais dura, resistente. Então, ela já de qualidade, ela já é ótima, né? Aí, o que acontece? Eles pegam essa madeira e põem dentro de um vagão, tipo um tubão, assim, tipo uma panela de pressão gigante. E aí, tiram o ar, então faz um vácuo. Então, para que isso? Para tirar toda a umidade da madeira, a madeira fica seca. Aí eles injetam o preservativo, que um dos preservativos é um sal, que também, sei lá, deixa aquela madeira seca. Ou a ideia é que essa madeira tem esse preservativo que nenhum bicho vai querer ir lá comer. O cupim passa longe, né? Por quê? Se ele tem madeira melhor em volta, por que ele vai querer enfrentar uma madeira horrível, com amarga, que tem um preservativo? Não vai. Ele não só se, né, ele precisar muito, mas não acontece, né? Então, essa madeira, ela não é uma madeira normal, ela é uma madeira com tratamento em autoclave, né? Tipo, um tratamento bom, não é só passou um óleo queimado, não é só jogou ali num bórax, é um tratamento de qualidade que dá garantias, né? O fabricante dá 20 anos, né? No tempo. Então, a gente está protegendo ela. Enterrou, tudo bem. Fácil de saber se está apodrecendo. Você vai com uma enxadinha lá, vê um lá, puxa lá.
E outro, estamos falando de uma tiny house, né? Que é uma casa pequenininha, levinha. Se der algum problema, você põe ali até um macaco, apoia o macaco ali, põe um calço, tira aquele poste, põe outro, põe outra coisa. Então, é muito simples, né? Não vale a pena investir em tanto concreto. Tem gente que gosta, mas da onde eu estou falando, não tem um cimento de fundação aqui também. A casa que eu construí lá na Fortaleza tem 100 metros, também não tem. A tiny house aqui também não tem. E eu, como eu te falei, eu estou há quase 30 anos construindo. O CJ se formou em 2000 e pouco, eu formei em 1985. Faz tempo. E aí eu vim morar em Resolveu Ubatuba. revelar, né, a idade. 85, nem sei quantos anos, eu vou fazer as contas. Cabral fez a universidade comigo. Nem tanto. Então, beleza. Então, não sei se eu respondi, mas... Deixa eu só traduzir duas palavrinhas que é natural para a gente, mas não é muito para a galera. Preservativo. Pô, preservativo o pessoal pensa em camisinha, né? Eu, pelo menos, quando falo preservativo... É o preservativo. Mas o preservativo aqui que ele está falando é um produto químico, tá? Então, essa madeira ela é tratada como um produto químico. O nome técnico desse produto químico é preservativo, né? E a autoclave é um processo mecânico, tá? Onde esse preservativo, que é esse produto químico, se a gente quiser falar em português bem claro, que é um veneno para comedores de madeira. Então, a broquinha, o cupinzinho, os bichinhos que gostam de comer madeira, fungo também, são repelidos por esse produto. Esse produto é injetado sob pressão na madeira. No nível muito menor do que uma esponja, a madeira tem a capacidade esponjosa, que é a capacidade de absorver a água, né? Inclusive a pele humana, né? Quando a gente fica muito tempo dentro de um lago, dentro do mar, a gente sai com a mão enrugada, porque a nossa pele está absorvendo água. O que esse processo da autoclave faz é, além de permitir a absorção natural da madeira, desse produto líquido, esse produto líquido é injetado sob pressão, a força mesmo, ele é empurrado para os poros da madeira. Então, quando a gente fala que é um tratamento que o veneno penetra, é nesse sentido. O produto químico não está só aqui na casca, né, na parte externa. Ele entrou na madeira. Beleza? Bom, deixa eu falar um pouco mais desse veneno também, porque eu fui na empresa para saber, né, porque eu compro dessa mesma empresa há muitos anos, né, não é só essa. Mas esse produto ele tem umas propriedades interessantes. Ele é insolúvel na água, ele é insolúvel na terra, ele é totalmente insolúvel, quer dizer, ele não se mistura com nada. O único modo que você consegue tirar esse produto da madeira é queimando ela, porque daí você está destruindo o corpo que foi absorvido por esse veneno, e aí ele vai para a atmosfera. Mas, do outro jeito, ele não passa para a terra, não, se você deixar na água, não passa para a água. Então, ele é um produto insolúvel, né? Isso é bem importante também de falar. Ele não polui porque foi enterrado. Perfeito. Ele não é um produtinho natureba light, mas ele não é residual, que a gente chama. Ele não se espalha pelo ambiente. Isso é fundamental aqui dentro da nossa ética de cuidar do planeta, tá? A Eliane fala, qual a espessura mais propícia? Aqui não saberemos se ela estava falando dos pilares ou se estava falando do madeiramento, mas acho que a gente pode supor que seja do madeiramento, pilares. Até acho que do madeira, da parte do vigamento mesmo, do suporte, até porque a pergunta do Mário, que vem logo em seguida, é, no caso, selar a madeira, né, Marcelo? Quando você falou lá sobre selar, ele ficou na dúvida do que selaria. Então, de fato, é a madeira, né? Não sei, Marcelo, eu estou com uma resposta meio genérica aqui na ponta da língua, você me complementa. Mas, assim, não existe a espessura mais propícia. Existe a espessura adequada ao seu projeto. E o seu projeto está correlacionado, a parte técnica está correlacionada às distâncias que você quer vencer versus o peso que você está botando em cima versus o tipo da madeira, porque tem, ou do material, tem um fator de engenharia, que é a capacidade de resistência do material específico. O pinus resiste menos do que, naturalmente, não estou falando da parte do veneno, não, estou falando de resistência mecânica, força das fibras da madeira.
Um pinus resiste menos do que um citriodoro, que resiste menos do que uma maçaranduba, né? Então, depende do tipo de madeira também, tá? O Marcelo pode dar um repeteco aí sobre a lógica do dimensionamento, e eu acho que podia falar aí as bitolas que você usa aqui na estrutura, Marcelo. Então, vou falar, eu não usei, eu usei, quando a gente tem ripas, vou vir lá de baixo, vai lá do telhado. Ripa é aquela madeirinha que vai apoiar a telha na outra, né? Então, a ripa geralmente usa num telhado de 30 centímetros, que os caibros, que são as madeiras mais grossas, que são 5x6, então de 50 e 50 para essa ripa que tem 2, aguentar esse vão. É quase a espessura daquele assoalho. Aí esses caibros, eles não aguentam muito espaço, porque tem 5 centímetros por 6, mas sempre a largura também é importante, né? Mas a largura não é diferencial, a altura é que sempre manda, né? E aí esses caibros aguentam 1,5 m, 1,80 m, uns 2 metros, dependendo da carga. Aí tem as terças que apoiam esses caibros, que se o vão for 3 metros, e for um telhado de cerâmica, que é pesado, e se for uma maçaranduba, pode-se usar aí eu não arriscaria, eu usaria uma 6x15. Por quê? 3 metros é um vão bom, né? Se eu usasse o pinus, eu já usaria uma 6x20 fácil, porque o pinus é leve, ela é macia, que nem o CJ falou. Não vai aguentar a mesma bitola. Eu já tive essa primeira vez que eu usei o pinus, eu tive essa experiência trágica, porque eu falei, nossa, essa madeira aí eu exagerei e ela quis selar. Eu tive que pôr um apoio embaixo, né? E aí eu aprendi que o pinus não dá para ficar achando que é a mesma madeira que a maçaranduba, né? Tem densidades diferentes. E aí, essas que apoiam assim, se você não tiver que enterrar, muita carga vertical, você não precisa de tanta espessura, porque a carga vertical aguenta bastante, né? O pino. É lógico, uma madeirinha muito fina, ela vai acabar cedendo, mas eu não preciso de ser tão largo para cargas verticais, né? Os pilares. Mas quando eu entorto ele, aí eu preciso para aguentar vãos. Então temos ripas, caibros, aí viga 6x12, é maior que o caibro, então 6 de largura por 12. Depois tem a maiorzinha, é 6x15, 3 centímetros maior que a outra, que aguenta uns vãos fácil aí de 3 metros. E a 6x20 com umas cargas maiores, né? 4 metros. E a gente para por aí, porque senão vai começar a ficar muito caro a casa, a viga e tudo mais. A 6x30, por exemplo, é uma coisa para aguentar um vão bom, mas é caríssimo, né? Tudo isso vai aumentando o valor dessa madeira também. Beleza. Todas as madeiras são tratadas? Nilza pergunta. Sim, todas as madeiras são tratadas, tá? Aí os elogios, a aula está excelente, né? A Angélica ficou triste por ter chegado atrasada. Não tem problema, Angélica. Quando acabar aqui, você volta, tá? Porque vai ficar disponível por 24 horas. Aí a galera que não conseguiu receber o e-book e tal. Pessoal, é o seguinte, ontem eu mandei um link, vou mandar daqui a pouquinho de novo. Ele tem um formulário com 3 campos. Seu nome, seu e-mail, seu telefone. Se você não errar o seu e-mail, vai chegar lá na sua caixa de e-mail, um PDF. Ontem tinha o PDF dos slides e o e-book. Hoje vai chegar só o e-book, porque a gente não usou slides aqui, tá bom? Se você preencheu direitinho, acha que não errou o e-mail e não recebeu, ou porque você olhou antes da hora, foi enviado às 18 horas, tá? Então, antes não tinha chegado mesmo, ou porque caiu na sua caixa de spam. Dá uma olhadinha, beleza? Olha aqui o Paulo Barreira. Você estava aí falando, eu ia até sugerir isso, só que aí eu fiquei pensando que talvez você saísse para procurar, eu até olhei do meu lado se tinha alguma. O Paulo fala que usa uma régua plástica é feio. Usa uma régua plástica, por exemplo, da suportabilidade. Exatamente, uma régua é o melhor para você compreender essas réguas de plástico duro de desenho. Sim.
né? Porque é fácil de compreender. Todo mundo imagina aquela régua da escola mesmo, né, transparente. Se você pega ela, deixa ela deitada, você dá uma amassadinha, ela faz assim. Você bota né? Se alguém segura nas pontas, alguém faz uma forcinha, ela sela. Agora vira ela. Né? Então, quando o Marcelo fala a altura da peça, é nesse sentido. A altura da régua é isso aqui, quando ela está virada. Quando ela está deitada, a altura é 2 milímetros, que é a espessura da régua, passa a ser a altura quanto à posição, né? Talvez tenha ficado mais abstrato, mas é isso aí. A ideia da régua fica bem intuitivo de compreender. Por que as vigas não estão posicionadas no centro do eucalipto? Aqui. Travou alguma coisa aqui? Ah, voltou. Aquela hora que você mostra o eucalipto da base e você vem com a viga de suporte do podem ser. Ela é um pouquinho deslocada. Por que está Mas deslocada? podem ser. Aliás, é porque na hora de fazer o projeto, a gente colocou as medidas não no centro, sim as medidas externas. E aí o meu carpinteiro seguiu as medidas externas e não o centro. Mas elas podem ser perfeitamente no centro da madeira, né? Foi por esse detalhe. Beleza. A pergunta da Cristina aqui, ela fala, se for em terreno plano, como seria a fundação? Acho que a pergunta não é bem essa, Cristina, porque a questão da fundação não tem nada a ver com o terreno ser plano ou ser inclinado. O que eu acho que você quis dizer é o fato do terreno ser inclinado, você permite que parte dela esteja alta, né, esteja deslocada do piso. Isso é uma coisa opcional. Você pode, mesmo no terreno plano, fazer o que a gente chama de palafita, né? Ou num prédio maior, né? A gente chama de pilotis, né? Você fazer isso elevado, você ganha um vão embaixo da sua casa. Isso é opcional. Se quiser, eu acho que você pincelou também, Marcelo, qual é a vantagem dessa elevação? Então, uma muito grande é evitar que a umidade suba para casa. Aqui é uma região muito úmida, né? Então você consegue frear aquela umidade, né? O material, justamente, aí você protege todas as outras madeiras, né? Também. A única que está ali sofrendo maçã é aquele na superfície ali no pilar. Outra ventilação, né? Passa ar debaixo da casa, ajuda a gente mora num país tropical, mais do que um país frio, né? Lógico, tem regiões um pouco frias aqui no inverno, mas normalmente a gente está em muitos dias de calor, menos dias de frio. E essa ventilação ajuda muito também. E também ajuda a não ter umidade. A casa, onde eu morava lá na Fortaleza, é toda rodeada de árvores e tudo mais. A casa era toda de vidro e as minhas roupas, a segunda roupa cheirava mofo. Aqui é tudo rodeado de árvore também, até mais que lá, porque tem. Tá vendo essa parece que é um pilar aqui atrás de mim? Não, é uma árvore que está saindo no meio do deck. Tem árvore para todo lado nessa construção. E não tem umidade porque ela está suspensa do ar também. Lá tem uma parte que é enterrada na casa. Meu quarto é enterrado debaixo da terra. Então isso, né, não fazia aquela ventilação. Aqui não, estou tudo para cima. E a casa é bem sequinha. Boa. Tá. Josiane, essa madeira do assoalho pode ser mais larga? Tem uma espessura maior? Aí a pergunta do Daniel já responde com a pergunta dele. O assoalho já foi comprado com encaixe ou foi feito? Então, Josiane, se existir no mercado e você encontrar, sim. No caso, o Marcelo a gente compra o assoalho com encaixe macho e fêmea. Então, ele tem uma cava e uma peça e uma entrada na outra. Isso faz com que o assoalho fique perfeitamente encaixado. E o fabricante é que determina, deve ter sido estudos de mercado, estudos técnicos de qual seria a execução, mas o fato é que a gente não encomenda essa espessura, a gente compra a espessura do assoalho. Eu não sei se tem variações dessa largura do assoalho. Tem, Marcelo? Tem umas variações que dá até problema, porque na hora que você vai faltar as assoalho, você vai comprar de outro fornecedor, é complicadíssimo. Entendeu? Você tem que comprar do mesmo fornecedor, né? Tem algumas espessuras diferentes, algumas largurinhas.
Então tem que estar sempre atento com isso. E tem o piso deck, que não tem encaixe, que é usado para ficar para o lado de fora da casa. Imagina, é um piso para tomar chuva todo dia. Eu tenho aqui atrás de mim, é um deck que toma chuva todo dia, toma sol, chuva. Porque E dura. A gente quer que a água exatamente escorra pelas frestas. Né? Duas perguntas também vieram juntas. Como o pilar é fixado, como você traz no assoalho? As vigas, eu acho que foi uma forma de falar. Na verdade, quando você está usando uma peça em pé, ela é um pilar ou uma coluna. Vigas são horizontais, tá? Então, acredito que o Mário está perguntando a mesma coisa que o Estúdio Rabi, que é como o pilar é fixado no chão. Marcelo mostra lá no vídeo, né? Talvez a pergunta tenha vindo antes ou passou despercebido. Ele bota uma mãozinha francesa, aquele Lzinho assim, parafusado aqui para dar estabilidade, depois vem com um parafuso. Né? Ah, mas isso não é pouco? Seria pouco se não tivesse toda amarrada em cima. Porque se eu pôr só ele sozinho, eu com a mão, eu faria assim. Mas você não viu a última cena, eu tentando mexer, mas eu tinha uma trava desse sentido e uma outra nesse sentido. Então, eu não consigo. Como é que eu vou empurrar uma madeira que está amarrada na outra madeira, na outra madeira, na outra madeira? Eu teria que ser muito forte. É isso. Aí o pessoal, qual é a madeira? Qual é a madeira? Acho que já está respondido, né? Aqui nessa obra que vocês estão vendo é pinus tratado, dá para usar o eucalipto tratado, dá para usar outra madeira. Então é uma questão aí também de avaliar custo-benefício na hora que você for fazer a sua obra, tá? Em relação ao telhado, podemos usar essa mesma estrutura para fazer um telhado verde? Sim. Aliás, eu faço o telhado verde com essa telha. Por quê? Porque ela já é impermeável, porque geralmente, como você faz um telhado verde, você tem que ter uma base e colocar algo impermeável em cima dessa base, para depois pôr um material filtrante, bidim, terra, grama, alguma coisa. Isso já é telha, já é um material impermeável. O que eu coloco, você viu na cena lá, eu pôr um parafuso, porque o que eu estou fazendo? Estou fixando a telha na minha madeira de baixo. Senão, bate um vento, ela sai voando. Então, estou parafusando ela numa viga. Lembra aquelas vigas que passam, né, de metro em metro? Estou ponhando ali. Na hora que eu vou fazer isso, eu ponho outra ripa por cima. Então, de metro em metro, eu tenho uma ripa. Aí eu estico um sombrite, coloco um bidim. Bidim, o que é? Uma malha, uma malinha que usam para drenagem. A água passa, mas não passa nada grosso, tipo a terra não passa, né? O sombrite é aquela telinha, né, preta que usa para sombra. Por que eu faço isso? Porque seria a base do bidim. Porque quando eu estico legal esse sombrite, eu ajudo que o bidim não fique tudo troncho em cima da telha. Ele tem uma basezinha para segurar. Ele vai envergar, com certeza, com o peso. Mas ajuda a não ficar tudo troncho. E ali por cima, joga ali um material uma terra meio bem arenosa, e põe terra. Eu normalmente utilizo, em vez de jogar esse material filtrante e tudo mais, eu utilizo placas de grama e uso essa placa de grama como se fosse o substrato. Por quê? Porque ela tem um monte de raiz, então se chover forte, elas estão todas assentadas ali em cima daquele bidim, que daqui a pouco vai criar uma raiz, vai grudar ali em cima, e a telha ainda está embaixo com vários, né, que a água, quando chove, vai molhar aquele bidim, o bidim vai se manter úmido por muito mais tempo, depois que a chuva acabou, que vai dar uma umidade para essa grama, mas, na verdade, essa grama vai morrer com o tempo, é melhor você jogar uma planta rasteira ali, que vai usar a terra da grama, o substrato da grama, joga um adubinho ali por cima, e tem um teto verde. É que tem que explicar tudo, é meio complicado, né? Tem muitos detalhes, mas é mais ou menos isso aí. E aí, aproveitando a deixa, né, Marcelo, por essas e outras, que não cabe tudo nessa semana, exatamente. A gente tem o nosso curso completo, né? Para quem quiser saber mais, vocês veem aí, a gente está aqui realmente, já estamos completando 1h e 35 minutos, e vamos falar só de tiny house, porque senão a gente... O nosso curso, eu nem sei direito, mas deve ter umas 40 horas, né? Então, não é porque a gente não quer contar, é porque leva tempo mesmo. Senão, um curso de engenharia, um curso de arquitetura, não seria 4, 5 anos, né? Mas beleza, galera. Só fiz esse parênteses aqui para dizer
que às vezes a gente não consegue se aprofundar mesmo, porque não dá. Bom, perguntas mais ou menos repetidas, vários comentários. Eu acho que já estamos encerrando aqui as perguntas. O pessoal começou a falar aqui de novo dos e-books. E-book. O que é passado na madeira para não dar cupim? Maria José, eu acho que chegou depois na live, mas nessa altura do campeonato ela já passou pela parte que explica. Não recebi o e-book, bababá, boa noite. Eu acho que é por aí. Então, olha só. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem uma aqui, mas deixa eu falar aqui sobre o e-book primeiro. Eu vou botar agora aqui no link, ó. Para quem já solicitou ontem, surpresinha, não precisa. Quem solicitou ontem já vai receber. Eu vou ficar sempre repetindo, tá? Então, amanhã eu vou mandar o e-book 1 e o e-book 2. Eu já recebi um. Não tem problema, abre só o 2, pega o novo. Porque isso facilita um pouquinho minha vida, mas principalmente porque ajuda quem perdeu ontem. Eu não consegui ontem. Tem mais uma chance de conseguir. Não é muito difícil. É um link, você abre o link, tem um formulário. Escreva seu e-mail corretamente, que vai dar tudo certo. Eu não consegui encontrar o link. O link do vídeo que você está assistindo é um link de um vídeo do YouTube, como qualquer outro. Aí ali embaixo do vídeo tem descrição. Nessa descrição eu vou incluir esse link. Então, se você não conseguir pegar via chat agora, volta no vídeo, lá onde está a descrição do vídeo, tá? E encontra o link. Não estou sabendo? Pede para um adolescente, né, te ajudar, que ele vai encontrar para você, ok? Então, play. Acabei de mandar o link aonde você vai solicitar o seu e-book. Bom, acho que podemos encerrar com essa pergunta agora, Marcelo, que é o seguinte, ela acabou ficando para cima aqui. A Patrícia fez, essa aqui tinha rolado lá em cima e eu passei batido nela. Então eu vou fazer a da Patrícia aqui e depois eu faço a que eu queria encerrar. Quantos trabalhadores na obra, Marcelo? A Patrícia pergunta. Então, essa equipe aí, ela é uma família gigante. Essa aí trabalhou alguns dias em 7, mas depois começaram um bater em cima do outro, foi para 4, depois no final foi 2, depois foi 1, né? Então, assim, no começo, muita gente trabalhou, mas depois, depois do telhado pronto, a gente começou as paredes, né? Então, amanhã, a gente vai continuar essa casa. O filme continua, né? É que nem seriado do Netflix. Esse é o primeiro capítulo. Amanhã tem o segundo capítulo, que aí vou explicar como monta a estrutura dessas paredes, falar do material que eu uso para as paredes, né? E as fixação de porta. Então, amanhã tem mais coisas, né? Tem mais peças. Por enquanto, agora, a gente parou no capítulo que a gente prometeu, que era a fundação, uma boa bota e um bom chapéu, né? Estamos com o telhado pronto. E isso foi feito em 2 dias, mais ou menos. Perfeito. Bom, pessoal, com todo o amor do mundo, todo carinho, toda a disponibilidade, eu não vou mais ficar falando dos e-books, só vou dar o link. Eu juro para vocês, 400 e tantas pessoas conseguiram receber. Então, quem não conseguiu, está cometendo algum erro simples. Ou escreveu o e-mail errado, ou não está encontrando na sua caixa de e-mail. Pode estar no spam. Fora isso, infelizmente, não temos outro caminho para vocês pegarem o e-book. É só preencher aqui este link que eu vou botar novamente, tá? A pergunta que eu queria encerrar, ela ficou lá para cima, eu vou meio de memória aqui, infelizmente não decorei o nome da pessoa. Aguenta... basicamente assim, aguenta catástrofes naturais? Estou brincando um pouco, mas é que a pessoa botou lá, aguenta enxurrada, ventos de até 100 km por hora e tal. O que você tem para falar sobre isso, Marcelo? Então, será que foi o Felipe Rezende? Ele botou aqui, faltou vento. Deve ter sido isso. Deve ter sido ele, né? Faltou vento. Então, a casa é bem estruturada, ela é uma casa resistente, como qualquer outra casa, entendeu? O telhado de uma casa de cerâmica, por exemplo, vai voar muito antes. E vai ficar tudo destelhado, mas muito antes que as telhas que são parafusadas. Com os parafusos desse tamanho, cara, gente, de 11 centímetros. Entendeu? Vai ser igual aquela casa da... de 2... Ela não vai, sabe? Agora a telha cerâmica é colocada uma em cima da outra. Não tem um prego. Marcelo, essa casinha vai ser igual aquela casinha da Dorothy do Mágico de Oz, né?
Se ela voa inteira, sai voando É, a casa. é toda amarrada, tudo parafusado. A telha de uma casa desses convencionais vai sair voando antes, né? Vai destelhar toda a casa, né? E lógico, catástrofe a gente não sabe a potência, mas é uma casa que resiste, né? Não balança, não acontece nada. A casa é pequena, então ela é muito mais forte. Os vãos são super pequenos. Imagina, a casa, o corpo central tem 3 metros por 4, dividido, todo cheio de madeirinha. Depois tem a parede com várias divisões, depois tem o telhado. Imagina! Agora, uma casa de concreto, se tem um terremoto, ela trinca e já era. Essa aí não trinca. Madeira não trinca. Ela é flexível. Ela pode balançar, mas ela não vai desabar, né? Não tem tijolo. Então, quer dizer, uma casa normal aguenta menos catástrofe do que essa aí. Se a gente pôr as duas no mesmo, uma do lado da outra, e acontecer a mesma coisa, eu garanto que essa aí você sobrevive. É isso aí. Marcelo, a gente falou que a aula é de graça, né? Que é gratuito o curso, mas é mentira. Eu quero um pagamento, quero que todo mundo digite aí, eu vou fazer. Bota aí a hashtag, galera, pro YouTube ficar esperto, saber que o nosso negócio é bom mesmo. Eu vou fazer. Bora lá, galera. Brincadeiras à parte, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui. Desculpe qualquer coisa, tá? É que esse negócio do e-book, a gente tem que fazer um esforço tremendo para dar um presente. Isso dá uma saturadinha na nossa paciência, mas faz parte. A gente está se esforçando para que vocês recebam o melhor conteúdo. Vocês vão gostar bastante do e-book. E depois, quando a aula acaba, lá na última aula, começa a guerra do PDF. Eu fico uma semana recebendo e-mail, recebendo WhatsApp, não recebi meu PDF. Teve gente que eu já tive que printar aqui o meu sistema falando, ó, você recebeu tal hora, tá aqui, ó. Inclusive, você abriu o e-mail, faltou só clicar no link, saca? Porque é verdade, a gente tem todo esse controle. Tá? Patrícia. Então, gente, satisfação enorme, tamo junto e nos vemos amanhã, às 19 horas, certo? Mais um capítulo da série Tiny House Passo a Passo. Perfeitamente. As perguntas que faltaram, tragam amanhã, vão repetindo. Na quarta-feira, a gente faz, além do apanhado do que a gente já falou, a gente faz também uma sessão de pergunta para o que tiver faltado, tá? E é isso aí. Estamos aqui para isso, gente. A Dalva recebeu o e-book. Graças a Deus, a Dalva. Obrigado. Pessoal, boa noite. Marcelão, um grande abraço. Lico, obrigado aí, velho, pela parceria. Tamo junto. Abração. Até amanhã, aí. pessoal. Tchau, tchau.